E o Maurão, que deu na canela, ficou bolado com o Thiago Asmari falando do Paulo. Acompanha aí pra você ver. De amigos do Bate Pronto. E ó, uma tarde que a gente vem aí de vitória do Fluminense sobre o Flamengo. Primeiro Fla-Flu do ano. Estreia daquele time, né, titular do Flamengo, com o Paulo Souza, treinador português que chegou. E ó, Flamengo perde. O Paulo Souza vai para a coletiva e fala: ah não, dominamos o jogo. O time teve posse de bola e profundidade. Bom, eu acho que eu não vi o jogo, porque profundidade no time do Flamengo eu não vi. Posse de bola teve, chances de gols tiveram pouquíssimas, tirando no final do jogo, quando o Flamengo já foi ali pro abafa. O Fluminense fez a parte dele. Agora, eu só acho uma coisa, eu já vou jogar pro Mauro César, porque eu acho o seguinte, Mauro, o português eu acho que vai ser um grande treinador pro Flamengo. Ele já mostrou que é um cara que manja de tática, ele sabe experimentar os jogadores. Agora, Diego Ribas, de meia, Mauro, aí pra mim ele exagerou. Há quanto tempo que o Diego Ribas não joga de meia? Nem de volante ele vinha jogando. E aí o cara bota o Diego Ribas de meia, sendo que o Vitinho vinha de uma excelente partida. O Vitinho tinha dado 3 assistências, o Vitinho vinha em alta e ele coloca o Diego Ribas. Pra mim, esse foi o grande erro. E outra coisa, muita posse de bola, mas sem muitos perigos de gols. Mauro César, concorda comigo ou já vai entrar na minha canela? Não, eu discordo de tudo que você falou. Né? Até porque você, como representante da Flamengo Mimi, né, eu não posso concordar com você. A Flamengo Mimi, para quem não conhece, é aquele grupo assim, que nunca está satisfeito. Nunca. Eles sentem falta do Marcos Denner, eles sentem falta do Val Baiano, sentem falta do Márcio Araújo, sentem falta do Negreiros, esses grandes jogadores que passaram pelo Flamengo em outros tempos. Eles sentem falta desse pessoal. Eu entendo da seguinte maneira: o técnico não conhece os jogadores tão bem, porque uma coisa é você conhecer o jogador, de ver jogar, de jogar contra, outra é você lidar com o jogador, né? Especialmente quando o treinador tem como característica, isso já ficou claro, fazer experiência, mudar o jogador de posição, tentar outras soluções. Isso você só vai saber trabalhando com o cara no dia a dia, no treinamento, colocando para jogar. Aí você vê o que funciona, o que não funciona, a capacidade do jogador de se adaptar a uma outra função, não a posição, mas às vezes uma tarefa dentro do campo. E tanto que ele escalou um time completamente diferente em 2 jogos, né? Ele só repetiu o goleiro, e isso até porque o goleiro em tese titular, o Diego Alves, ainda não estava à disposição, e jogou o Gustavo Henrique. E talvez nem jogasse se o Davi Luiz estivesse em condições. O Davi Luiz não jogou, então ele repetiu esses 2 jogadores em relação ao jogo do Boa Vista. Os demais titulares todos foram modificados. Acho que por isso que o Vitinho não jogou, porque não é uma disputa por posição nesse momento, não é uma questão de vou dar sequência a um time que está dando certo. Até porque deu certo contra o Boa Vista não quer dizer muita coisa. E sim, ver os caras em ação. Aí o que acontece? Para o europeu, acho que ele pensa, é o Fluminense, é um clássico, mas tudo bem, eu vou fazer as experiências que eu quero. Na cabeça das pessoas aqui no Brasil, o clássico tem uma importância, mesmo no estadual, exagerada, até pela falta de assunto. Porque o campeonato estadual é a pura falta de assunto. Então a gente tem que turbinar os clássicos para que eles justifiquem um debate. Salve família, mais um Resenha NFL. Chegamos nos playoffs. Eu acho que nem justifica debate, acho que só vale pela rivalidade, só vale pela alegria do torcedor do Fluminense, por uma vitória, pela pequena freguesia, são 3 jogos, 3 vitórias do Fluminense em 3 estádios diferentes, com 3 técnicos diferentes do Fluminense e 3 técnicos diferentes do Flamengo, que é uma curiosidade. Mas, por exemplo, nas últimas 2 finais, o Flamengo ganhou do Fluminense. Então você quer ganhar os jogos que não decidem ou quer ganhar o jogo decisivo? Pode fazer a escolha também. O Palmeiras perdeu o Flamengo, ficou de 2017 até a final da Libertadores sem ganhar do Flamengo. Até quando o Flamengo botou time de garotos aqui no Allianz Parque, que tinha aquele surto de Covid, o Palmeiras não conseguiu vencer o Flamengo. Mas ganhou na prorrogação na final da Libertadores. O que é mais importante? Ganhar aqueles jogos todos ou ganhar o jogo decisivo? Então acho que é um início de trabalho, não vejo nada demais. Acho que ele cometeu erros, é evidente que ele cometeu erros que são inerentes ao início de trabalho. Se você pegar tem um cara chamado Pepe Guardiola, se não estou enganado, esse cara está dominando o futebol na Inglaterra. O Vampeta que vê tudo, sabe tudo, acho que concorda comigo. O cara ganha tudo lá, tudo ele ganha. Aliás, tem um plantel de estrelas. Né? E ele está agora, ele não vai para a final da Copa da Liga, que ele ganhou 4 anos seguidos, mas está na Copa da Inglaterra, lidera com folga o Campeonato Inglês, está na Liga dos Campeões. Primeiro ano do Guardiola, ele nem pegou vice-campeonato. E teve muitas dificuldades. Depois que ele entendeu o funcionamento do futebol na Premier League, passou a dominar. Já perdeu um título pro Liverpool, mas está ganhando quase todos os anos. Nesses últimos 5 anos, se não me engano, o City ganhou 10 taças e o United não ganhou nenhuma.
no âmbito doméstico, o que é impressionante. O Jürgen Klopp, que é tão elogiado, merecidamente elogiado, primeira temporada dele, perdeu o final de Copa da Liga, custou a engrenar. O cara fez 2 jogos, gente. 2 jogos. Agora, se a gente quiser aqui no Brasil, técnicos que vêm de fora, com outra cultura de futebol, para pensar igual os técnicos que trabalham para ganhar o clássico, não importa o que aconteça amanhã, a gente não vai evoluir nunca. E o Fluminense, que venceu o jogo, só tem um motivo para ficar feliz, que é a vitória no clássico. Porque a atuação do Fluminense foi ruim, o jogo foi horroroso. Pior que o jogo, só a transmissão do pay-per-view, para quem assinou, Carioca Play, um horror. Uma coisa medonha, o negócio trava toda hora. A bola tá com o sujeito dentro da área, o cara vai fazer o gol. Aí você fala, agora vai. Não vai, congela. Fica assim, tremendo e tal. Emoção. Emoção provoca total. Emoção. Você Provoca, tem que entender. exato. Você não entende. Aí É uma chamada. É uma chamada. Aí quando volta, a bola já está em outro ponto do gramado e você não sabe o que Você aconteceu. queria a mesma coisa. Né? Aí você Quando tem torce alguém pelo replay. faz uma coisa maravilhosa. Diferente, o cara critica. Então, é sensacional. O Carioca Play é algo maravilhoso, realmente. É uma coisa extremamente emocionante. Pior que o jogo. O jogo foi ruim. O Fluminense jogou para não perder, especialmente o primeiro tempo. Venceu. Mas também tem que produzir mais. O Fluminense jogar a bola que está jogando, ele vai ter muitas dificuldades. E o Fluminense tem compromisso importante, dia 22, na Colômbia, contra o Milionários em Bogotá, pela fase inicial da Libertadores. E todo o planejamento de qualquer clube que está na Libertadores passa pela presença na fase de grupos, por conta de faturamento e tudo mais. E o Fluminense precisa se classificar. Ganhou o Fla-Flu, mas tem que jogar mais bola também. Jogar só se defendendo. Tanto que o Felipe Melo foi talvez o melhor em campo. Tem gol fora de casa na Libertadores? Não tem mais. Não tem mais, acabou. Né? Eu vi você falando do Ferrolho. Fez o Ferrolho. Boa tarde, né? Boa tarde, mano. Fez o Ferrolho lá, o Fluminense, porque o Fluminense sabe que o time que ele tem em relação ao Flamengo, o Flamengo tem jogadores mais de qualidade, né? Mas o campeonato do Fluminense está nisso aí, nessa pré-Libertadores, né? Que joga lá na altitude, em Bogotá, né? Na altitude de Bogotá. E não são só um jogo, né? Se passar ainda tem mais outro. Que eu não sei nem qual é o chaveamento, se ele passa, né? Pode pegar, acho que o Olímpia ou o Atlético Nacional. Então, quer dizer, algumas equipes já estão diretamente. E em relação ao jogo, eu estava assistindo também. Eu assisti na Flá TV. Às vezes, eu tenho uma coisinha lá em casa que pega todos os canais. Um aparelhozinho que abre tudo. Abre tudo. Coisinha é ótimo. É o Gato Net, né? Não, você é louco. Isso. Já tá pegando aí. Você foi falar de gato. Agora os caras vão lá em casa mesmo. Agora os caras vão. Agora, Vamp, eu tô sendo injusto quando eu falo que colocar o Diego Ribas de meia é muita invenção hoje em dia. Porque eu fui chamado até de Flá Mimimi no começo do programa. Presidente honorário. Agora, você colocar o Diego Ribas Peraí. de meia, há quanto tempo o Diego Ribas não joga de meia? Velho, a vida toda do Diego Ribas, ele foi meia. Ele foi meia na Atlético de Madrid, Mas jogou no mal. Juventus, no Santos, no próprio Flamengo. O Rogério Ceni vem e recuou ele. Pra segundo volante. Para segundo volante. Isso foi uma temporada só, né? Se você pegar o Diego, a vida dele tá mais para parar de jogar do que para continuar. Então, quer dizer... Mas então, você vai pegar um cara que tá mais teve- pra parar de jogar, pra ser o armador do Então, time. cara, mas ele teve mais de 10 anos jogando a posição de origem dele mesmo, é a meia. Né? Aí você vai falar assim, achei até que ele merecia ter sido expulso num lance antes. Que ele dá uma né? tesoura, né? Dá. Que Ele olha pro lado para dar um passe e esquece que eu acho que foi o André que veio para roubar a bola, ele poderia ter sido expulso naquele lance. E ele sai na hora. Achei até que o português demorou de tirar ele, que já estava com a amarelo no lance ele, Felipe Melo lá, uma discussão. Acho que foi até uma das melhores coisas do jogo, foi aquele bate-papo dos dois. Porque assim, E o Felipe Melo com o Diego? em caso de oportunidade de gol mesmo, foi muito pouco. Muito pouco. Foi muito ruim, pouco. E a posição do Diego sempre foi meia. E eu acho até que o Paulo Souza o conhece, porque sabe que ele já jogou no Atlético de Madrid, na Pau do Juventus, o cara acompanha na meia, né? Jogou na Alemanha também o Diego, né? O Werder Bremen, Wolfsburg. Então, quer dizer, sempre na meia. E aquilo é 2 jogos, tanto pro Abel como pro Paulo Souza também. O Abel tem que jogar fechado mesmo. Porque ele tem um jogo importante de Libertadores. Se volta lá com uma goleada de 3, né? E o Felipe Melo fazendo o terceiro zagueiro, depois entrou todo mundo, a cavalaria, saiu o Fred, saiu os jogadores veteranos. Saiu o Fred, saiu o Felipe Melo O William. e o William Bigode, né? Quer dizer, mas assim, em termos de oportunidade, foi muito pouco mesmo. Bruno, você dizia ontem no Canelada sobre essa falta de profundidade do Flamengo. Você acha que faltou o quê? Você acha que o Flamengo tocou muito a bola, mas chegou pouco ao gol do Fluminense? Sim, isso aconteceu, né? Essa parte da entrevista eu não concordei com o Paulo Souza quando ele fala, teve muita profundidade, isso não teve. Mas é uma dificuldade normal também para quem está chegando.
né? O Bruno Henrique, que é um jogador importante, que é um cara mais agudo, é um cara que vai mais para dentro, ele não estava em campo, então ele foi buscando alternativas. Ele está conhecendo o elenco, ontem ele colocou vários meias em campo, então o time teve posse de bola, esteve presente no ataque e não conseguiu agredir tanto, né? Contra um adversário bem fechado, que assim é normal. E ele vai fazendo experiências mesmo, né? O Diego, ele tem jogado mais atrás. O Diego é um cara até que segura muito a bola. Acho que hoje ele não tem nem dinâmica para jogar muito perto do gol. Mas ele observou isso, ele vai ter as conclusões dele. Ele está testando o Everton Ribeiro aberto na esquerda, que é um jogador que nos últimos já um bom tempo joga na direita, um canhoto que joga na direita para cortar para o meio, para articular. Ele botou aberto na esquerda. Ele vai observar, isso funciona, não funciona. O Felipe Luiz, mais como um terceiro zagueiro, principalmente quando o time está atacando. O Rogério fazia mais ou menos isso também, quando era técnico do Flamengo. O Felipe Luiz fazia a saída de bola com os zagueiros, então não foi nenhuma grande novidade para o Felipe Luiz. E eu acho que funciona bem ali. O Felipe Luiz nunca foi um lateral de chegar no fundo, de ultrapassagem. Ele sempre foi um armador, assim, um cara de bom passe. Então ele está observando. É um cara que está chegando agora, está conhecendo. É um momento de observar, de conhecer, de colocar gente nova para jogar, de testar. Isso aqui eu acho que pode funcionar. Vamos ver. E é o momento agora no Campeonato Estadual. Então, tem que ter calma. Ele está observando e está conhecendo o elenco dele. Ontem não foi um bom jogo, dos dois lados. O Fluminense acabou vencendo, o jogo foi bem ruim, mas o Flamengo tem tudo para crescer. Acho que com o tempo ele vai conseguir conhecer o elenco dele e jogar melhor. Isso aí é natural. Foi o segundo jogo dele, o primeiro com os titulares, né? Olha, é uma moleza, né, concordar com vocês, porque vocês só falam coisas certas. Então, mas eu queria só dizer que eu discordo quando desconsideram o estadual. É sempre a mesma linha daqueles que entendem que o estadual tem que ser jogado pela janela e que não vale absolutamente nada. Eu entendo, eu compreendo e respeito essa tese. Não acho que é assim. Acho que a gente pode discutir o formato dos estaduais. Os dois principais, o de São Paulo, do Rio de Janeiro, formato, número de participantes, isso aí tudo cabe de discussão, que não há nenhum problema, sem radicalismo nenhum. Mas o primeiro clássico, aquele comercial, a gente nunca esquece. O professor Paulo Souza perdeu o primeiro clássico. Jogou melhor que o Fluminense, é verdade. E outra coisa, o pessoal critica o Fluminense porque jogou feio. Gente, a gente fala toda hora aqui que você tem que reconhecer os seus limites. Você vai jogar contra um time como o Flamengo, que treinado com tempo ou sem tempo é mais forte, muito mais forte que o Fluminense, é um time que tem jogadores importantes. Você vai querer o quê? Jogar aberto? Vai tomar uma goleada, uma sapatada? Foi ótimo para o professor Abel Braga, foi ótimo para o Fluminense. Eu estou dizendo jogo de ontem, tá? Jogo de ontem, claro que não decidiu Copa do Mundo, eu sei disso, mas foi ótimo. Estragou a noite do professor Paulo Souza. Mauro tá com a cara feia. Mas é mais ou menos isso, meu querido. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras.